Fala pessoal, estamos começando mais um God Vibes Podcast, esse God Vibes especial, onde estamos aqui outdoor. Gostou? Outdoor, ficou bom essa, hein? Gostou, né? Outdoor. Tô aprendendo, Tá gastando em inglês. Tá inspirado. Tô inspiradíssimo hoje, querido Levi. Estou aqui, do meu lado esquerdo, ele de novo, meu amigo Caleb, que hoje não está nas técnicas. Estamos aí perdendo as vergonhas. Não, eu já quero aproveitar e já te presentear aqui, ó. Oh! Grande fã do The Last of Us. O cara aqui é craque número 1. O cara que mais manja de The Last of Us que eu conheço, né? Ah, que você conhece, talvez, eu então. conheço. Caramba, hein, Caleb? Coisinha linda, cara. Coisinha linda. Gostei, chaveirinho dos vagalumes, The Last of Us. Muito bom. E eu vou falar um negócio pra você. Eu fui num outro evento ontem que estava acontecendo, que o Levi estava lá. Teve a dubladora do Luffy. Sim. Mas só que mal sabe o pessoal que ela é dubladora da Abby, que é a outra personagem dentro do jogo lá. E eu levei o jogo e ela assinou pra mim. Que da hora, hein? Eu levei lá e ela assinou. Eu acho que eu fui, não sei, eu acho que a única pessoa que foi pra ver ela por causa do jogo. Daí ela assinou pra mim. Ela é dubladora do jogo, não do filme. Ela é dubladora do jogo. Do jogo, do The Last of Us. Ela é a Abby, que é a personagem, uma das que eu mais, mano, que eu mais gostei, assim. Sim. O pessoal tem uma rixa. Eu lembro que Team você Ellie comentou e Team Abby. Mas eu sou Team Abby, mano. eu lembro que você comentou lá nos comentários que a gente fez do programa do The Last of Us. Então, a dubladora do jogo tava lá, Da mano. hora, Então já tô assinado lá. Tava no lá meu também, jogo. mas não conhecia, então pra mim não fez diferença. Tá certo, Calebão. Então estamos aqui no evento que está acontecendo aqui em São José dos Campos. Feito pela Toca do Urso, esse evento que está acontecendo aqui. Estamos exatamente no bairro Vale do Sol, né? E esse é o evento, o Estação Pop 5, né? Então hoje a gente está com um programa aqui. Você não está vendo esse programa ao vivo, mas verá aí a gente vai soltar aí durante as semanas vários programas aí. E muito obrigado para você que está chegando agora. E hoje estou muito grato e finalmente já conhecia o trabalho dele antes. Até o trabalho dele eu conheci através de outros amigos em comum que eu tenho com ele. E ele está aqui hoje com a gente, finalmente, para a gente trocar uma ideia. Levin Trindade, seja bem-vindo ao God Vibes. E aí, galera, tudo bem? Tudo certo? Prazer ter sido convidado e que tudo deu certo pra gente se encontrar Isso aí. pessoalmente num evento em São José, lá no Jardim Oriente. Aham. E aí, conversa vai, conversa vem. E a gente acabou descobrindo que vocês também estariam aqui no Estação Pop junto comigo. E agora estamos juntos, mais uma vez. Muito bom. Agora gravando o podcast. Gravando o podcast, mas já tô colocando aqui em calças curtas aqui, já falando pra ele que ele vai lá no nosso estúdio pra gente ter um programa mais amplo, Completo, né? falando sobre outras coisas também, talvez... Só uma pincelada hoje, né? Agora que a gente sabe que todo mundo aqui é vizinho, né? Então, somos todos vizinhos aí. Legal. Então, hoje a gente vai trocar uma ideia aí com o Levi, né? E aí, durante o programa também, aqui ó, na descrição, você já pode estar seguindo o God Vibes, né? @God Vibes Podcast no Instagram. E também vai estar seguindo o Levi também, que a gente vai deixar a descrição dele aqui embaixo para você seguir todas as redes dele. A gente vai conversando durante o programa e ele vai falando também. E hoje a gente quer conhecer um pouco mais sobre o Levi, né? O Levi Trindade. Você é quadrinista, ilustrador. O que você é, Levi? Bom, Normalmente editor. Editor, E né? tradutor. E tradutor. Mas eu arrisco desenhar um pouquinho. Eu tava no evento ontem Sim. fazendo desenhos. Normalmente faço mais pra minha diversão em casa. Sim. Ainda não lancei o meu gibi. Sim. Podia ter feito isso faz uns 10 anos, mas Aham. tá guardado lá. Algum dia eu vou tomar vergonha na cara e publicar. Na verdade, é questão de tempo, né? Porque Sim. a produção da HQ toma muito tempo. E como eu Toma. trabalho fazendo outras coisas, como tradução e edição, Uhum. até com a própria editora, Sim. não sobra muito tempo para ficar trabalhando nas páginas. E uma HQ, querendo ou não, se você for publicar, os desenhistas normalmente gastam um dia para fazer uma página. Sim. Se eu for me dedicar o dia inteiro para fazer uma página, eu vou pelo menos passar um mês fazendo 30 páginas. Sim. E é pouco, né? Porque um gibi de 30 páginas,
a galera hoje ele prefere um encadernado de 120, 160 páginas. Por aí. No mínimo 96. Uhum. Então, se eu for por essa lógica de uma página por dia, eu vou gastar 96 dias ou 120 dias fazendo HQ. E aí, como é que eu faço o resto do meu trabalho, né? Uhum. Tradução, edição. Aí a minha editora para eu poder ficar desenhando. Entendi. Então não dá. Agora não dá. Talvez algum dia eu ainda consiga fazer isso. Começa com umas tirinhas, assim. Eu pensei nisso. Eu tava pensando exatamente nisso, cara. Que legal, mano. Fazer tirinhas e começar a publicar, talvez no meu próprio Instagram ou depois no Face. E aí compilar e fazer um encadernadinho, porque aí dá mais certo. Como o Caio Oliveira faz lá também, né? É verdade, cara. Eu já ouvi do Caio Oliveira. Que é ator e tem... Ele fez várias HQzinhas, várias tirinhas, e aí depois ele compilou e transformou num negócio muito, muito bacana, porque ele faz sátira e paródia de tudo quanto é série. Tem aquele Cavaleiros do Zodíaco, também, né? O Ruas com Deus, né? Ele fez um monte de tirinha, depois encadernou e ficou um livro legal. Ele, inclusive, no ano passado esteve aqui no evento da Expo Comics em São José, com os produtos dele, os livrinhos, os bonecos de pelúcia. É uma forma. Talvez é que, na verdade, eu não sou... Eu diria que o meu estilo não é de tiras. Eu gosto de histórias mais longas. E começo, meio e fim. Eu não me acho um bom desenhista, produtor de tiras, porque eu tenho a necessidade de contar uma história mais longa. E a tira você é obrigado a fechar ou uma página ou 3 quadrinhos. Então, eu preciso aprender isso, essa técnica, me aprimorar para talvez trabalhar dessa forma. E, talvez no humor, talvez, que é o que mais funciona. Quadrinho sério de uma página, depende. Não é tudo que funciona. Sim. Mas quadrinho de humor é sensacional. E eu não sei se eu sou tão bom contador de histórias engraçadas. Tem até um roteiro ali lá que eu estou preparando para entregar para Germana Viana, que é envolvendo coisas do Lovecraft, mas aí é comédia mesmo. Com Lovecraft? É isso mesmo? Comédia com Lovecraft? Dos temas de Lovecraft, um dos temas. Aí a gente tá bolando, eu tava bolando o roteiro, mas isso foi antes da pandemia, parei, aí minha vida mudou, abri a editora. A Germana também emplacou um monte de projetos próprios, então uma hora que as nossas agendas derem certo, eu entregar esse roteiro para ela, pra gente dar continuidade. Inclusive, teve uma coincidência recente. Eu tinha chamado ela para fazer um projeto chamado Clube 27, e aí a editora Trem Fantasma lançou uma campanha no Catarse exatamente desse tema. Nossa. Aí eu falei, é um sinal, talvez não seja agora para eu lançar isso aqui. Acontece, né? Mas então, você comentou aí que você é responsável pela editora, né? E a editora nada mais, nada menos que a Hyperion. Isso aí, né? Hyperion Comics ou Hyperion. Hyperion. Não tem problema. Isso aí. Ela se adequa a qualquer idioma. Pô, muito qualquer legal. jeito de falar. Foi uma iniciativa antiga, né? Assim, uma necessidade que eu tinha já faz muitos anos que eu queria ter aberto essa editora. Sim. E não rolava, não estava acontecendo. Sei lá, eu acho que eu cansei do jeito que as coisas eram feitas antigamente, né, onde eu trabalhava, e tinha aquilo que eu queria fazer, porque o que eu estava fazendo já não estava mais sendo tão legal. Entendi. Tava meio que sendo opressivo demais. Nossa, entendi. Então eu falei, não dá, para você ficar infeliz, vou tentar outra coisa. Aí saí em 2021, saí da editora onde eu estava, que todo mundo sabe, era a Panini, e fui começar a minha editora. Eu já tinha mais ou menos uma ideia do que eu queria fazer, a linha de publicações. Eu já tinha montado meio que um catálogo de sugestões de títulos que eu queria. E a oportunidade surgiu num momento que dá para sair e eu abrir a editora agora. Na verdade, eu queria ter aberto a editora em 2020.
Mas aí Porém... teve a pandemia e eu falei, não, agora não é um bom momento para fazer isso. Deixa eu ficar aqui, porque eu não sei o que vai acontecer com o mundo até... Eu sabia que teria uma vacina. Eu sabia. Sim, em algum momento. Em algum momento haveria. Uhum. Porque ao longo dos anos sempre são desenvolvidos vários outros medicamentos. E eu imaginava que alguma coisa para gripe poderia ser adaptada ou convertida para tentar combater a Covid, como mais ou menos aconteceu. Exato. Então, o caminho existia, só não sabia quanto tempo levaria. Eu falei, bom, pode ser que leve 1, 2, 3 anos. E aí? Eu saio e o mundo acaba nesse meio tempo. Eu vou ficar como? Como é que eu sustento a minha família? Então, segurei as pontas lá e aguentei mais um ano. Nossa. Eu digo aguentar porque o negócio estava ruim. meio sinistro. E 2021, a partir de fevereiro, eu saí. Porque eu falei, não, eu confio que esse ano o mundo entra um pouco mais nos eixos. Vai ter vacina, apesar dos atrasos aqui no Brasil para adquirir, a gente sabia que em algum momento isso teria que ser contemplado, né? Não dava para ficar empurrando com a barriga o tempo todo. Exato. Em algum momento todo mundo seria vacinado. E aí o mundo inteiro também voltaria um pouquinho mais ao normal. Lógico que, apesar de ter a vacina e tal, a economia está meio em frangalhos no mundo inteiro. O mundo inteiro. O dólar, para nós aqui no Brasil, disparou. E eu tava eu falei, bom, pelo menos já tem vacina. Pelo menos isso. Vamos por partes. O dólar é outra coisa. O dólar é outra questão. Mas, infelizmente, essa parte do dólar me pegou sinistrão ano passado. Olha aí. Em 2021 foi engraçado, porque eu consegui publicar, acho que 6 gibis de uma vez, no espaço de 4 meses. Aí eu falei, nossa, legal, né? Agora eu vou dar um gás agora em 2022. Em 2022 o dólar passou dos R$5 e deixou a gente olhando, vendo, comendo poeira. E o problema maior é que o Brasil, por mais que seja o maior produtor de matéria-prima para papel, ele não é o maior produtor de papel a gente faz a matéria-prima, mas a gente não tem o material final, né? Sim, entendi. Então a gente manda para fora. A gente fornece e depois traz o papel já como produto final de fora. Eu falei, putz, isso é muito bizarro, né? É bizarríssimo, cara. E é muita coisa assim, né? Não é muita coisa sai daqui e volta... Na verdade, tem até uma empresa, uma indústria de papel no Brasil que ela faz a produção final, mas o foco principal dela é exportação e não importação. E o tipo de papel de vocês também é bem específico, né? Eu costumo usar bastante o couché. E ele tem uma demanda global, porque o papel jornal quase ninguém mais está usando hoje em dia. Né? E o couché eu acho que assim, tem muita editora que usa, mas ao mesmo tempo ele está escasso. Sim. E tem o offset que a gente usa para outras publicações, que é para o material preto e branco, que eu prefiro nesse papel, que ele fica com o preto e o branco mais destacados. Interessante. Fica bem legal. Tanto é que muitos mangás já saíram assim também no Brasil, né? É porque o branco é a própria folha, né? Isso, então... e se ele tem uma alvura, né? Que é o branquidão total, ele fica bem legal no contraste com preto e branco. Com preto, legal. Para colorido eu não recomendaria tanto não. Eu gosto do couché, mas eu gosto do couché fosco. Por quê? Porque eu vejo muito leitor reclamando que às vezes está dentro do ônibus lendo e aí bate uma luz em cima do balão e ele não consegue ler nada. Não lê nada. Eu falei, não, eu como leitor já passei por isso tantas vezes que eu tô cansado disso. Então, eu faço no fosco porque não vai ter brilho. Fica bonito, fica com qualidade e não vai cegar o leitor na hora que ele está tentando ler. Então ele vai conseguir enxergar todos os balões, por mais que às vezes a fonte esteja mais clara, sei lá, porque pode ser um efeito que o autor original quis. E a gente tem que seguir isso. Não pode ficar inventando, mudar o trabalho do cara que fez originalmente. Sim. Então, eu acho que o dólar meio que prejudicou, porque
Ano passado a gente teve 3 ou 4 aumentos no custo do papel, que afeta diretamente as gráficas, que afeta diretamente as editoras e acaba caindo no colo do consumidor final, que é o nosso leitor. Então, mais ou menos, acho que cada aumento ano passado foi de 15 a 18%. Sim. Foram 3 ou 4 aumentos assim, que eu lembro que cada trimestre ou quadrimestre chegava uma cartinha de uma gráfica, vai ter reajuste. Que legal, que bacana. E aí a gente, para não morrer na praia, a gente segurou os lançamentos ao longo do ano. Sim. Para dar uma espaçada, porque aí você sobrevive, paga o boleto da gráfica, vende as revistas, gera o caixa para poder fazer a impressão da próxima revista e assim vai. Senão a editora tinha parado em fevereiro do ano passado. Entendi. Você comentou uma coisa aqui que você é tradutor também, né? Sim. Fez tradução. Sim. Na Hyperion você já trouxe algo de fora e já traduziu lá? Já. E aí tem influência também desse dólar também que você... Ou como que funciona esse... De você trazer uma obra de fora para sua editora, assim? Eu falo para todo mundo que eu sou maluco e não deviam ficar me seguindo para ter as mesmas ideias que eu. Não ter essas ideias. A não ser que você tenha muita grana. Sim. Porque, por exemplo, para publicar o Sag Yojimbo ou a Eu Odeio Conto de Fadas, você tem que contratar o arquivo original, a publicação. É um trabalho de direito autoral, né? Então, sim, tem que pagar pelos direitos autorais para publicar, como se fosse contratar um livro. Exato. E aí em dólar. Quando eu fiz os primeiros contratos, o dólar estava abaixo de R$5. Tá. Então, beleza, estava todo animadão. Só que teve um problema, né? Porque a data de pagamento estava para frente. Então, a data combinada era, sei lá, vamos supor, março de 2022. Eu fiz o contrato em setembro de 2021. Naquela ocasião, o dólar estava legal. Quando chega março ou abril de 2022, o dólar disparado. Que legal. O que era, sei lá, na época você pagaria 7 mil, 8 mil reais, você ia ter que pagar 15 na próxima paulada. Nossa. Aí eu falei, ferrou. Aí também foi uma outra coisa que acabou fazendo com que a gente segurasse um pouquinho o freio. Até a minha intenção inicial era ter pelo menos um gibi por mês, mas não dava. Seria maluquice. Maluquice, né? Maluquice. Por conta desse descontrole, né? Por cima da flexibilização do dólar aí. Eu acho que, como o antigo ministro falava, só se o Brasil tivesse feito uma coisa muito errada para o dólar passar de R$5. Então, né? Sinto lhe dizer, mas a gente passou faz muito tempo. E foi muito alto. Nossa, cara, sim. Você não faz ideia. Na hora de chegar o invoice, que é o documento de pagamento da a nota americana, fiscal invoice. Aí caramba, e agora? Nossa, não dá para imprimir um gibi nesse mês, então paga aquilo, não imprime nada, continua vendendo para fazer caixa para pagar a próxima gráfica ou pagar o próximo contrato, sei lá, decidia. Em alguns casos eu negociei com os licenciantes porque se eu ficar só pagando os contratos, eu não ia ter gibi, então falei, dá para jogar o pagamento para daqui a 6 meses, porque o Brasil tá assim, ó. Aí não, a gente entende, a gente tá vendo pelos noticiários, a situação tá bem crítica aí. Eu falei, então dá para dar essa ajuda? Aí a maioria foi muito legal. Muito legal. Tipo, não, tá bom. Paga nesse mês aí, sei lá, daqui a 6 meses, quando você puder. Beleza, então tá bom. Aí daqui a 6 meses a gente conversa. E sempre torcendo pro dólar cair, né? Porque senão chega a hora de pagar, tá pior. Nossa, cara. Esse ano deu uma melhorada, mas ainda... A gente teve uma surpresa no começo do ano. E eu tenho certeza que era um indicativo de que a economia melhoraria, porque a empresa que faz a maior distribuidora de papel no Brasil, né, manufaturado, ela avisou que em janeiro haveria um aumento de 36%. Eu falei, eu já sei por que estão fazendo isso. Porque esse ano o dólar vai cair e eles não vão poder justificar esses aumentos ao longo do ano. Então aumenta logo no começo
porque ao longo do ano, que desculpa eles vão dar se o dólar baixar? Vão falar que aumentou? Então não dá. Então joga um peso agora e o resto do ano provavelmente eles não vão aumentar mais. Até agora é o que aconteceu. Não teve mais nenhuma cartinha de aumento. A gente já está entrando em julho, né? Então a única carta foi em janeiro. Eu falei, tá vendo? Eu sabia. Tava na cara que eles programaram esse aumento. 36%, cara. Que é isso? Muita coisa. Nada no mundo aumenta isso. Tá maluco? Nem aplicação em banco. Ô tia Suzana, vou chamar de tia Suzana. Não faz isso, tia Suzana, com eles. Não, isso aí, muitos amigos que são autores, que trabalham independente, que imprimem em gráficas, ou que têm editoras pequenas. Pô, você quer quebrar as pernas do sujeito, né? O cara mal conseguiu entrar no mercado, ele já tá de saída. Meu Deus do céu. Como se não bastasse, tá tendo uma bela concorrência com editoras grandes que descobriram que o quadrinho é um bom filão. Então, mês passado eu estava vendo um novo selo de uma nova editora, fui pesquisar, falei, mas é de uma editora grande de livro. Tá entrando na área porque viu que é legal, né? Entendi. Assim, é legal para eles, que são grandes e podem bancar grandes tiragens, e podem não precisam se preocupar com capital. Sim. Então ele investe e ele vai ter o retorno dele ao longo do tempo, ele faz um catálogo legal e depois ele fica distribuindo pelas livrarias, tá? Ou pela Amazon, né? Sim. Mas, Levi, cara, como que você entrou nesse mercado, cara? Eu queria entender um pouco lá do início. Lá ali, na sua adolescência ali, que foi há 15 anos atrás só. Quando você falou um negócio que tem a ver com a minha infância, sim, a minha infância e adolescência. Eu, quando era moleque, eu queria trabalhar na Editora Abril. Ah, sim. Por alguma razão, eu achava que lá... mas tudo de bom vinha de lá. Não, então. Só que aí eu queria... É engraçado, né? Eu queria trabalhar como desenhista, escrever minhas próprias histórias. Nunca imaginei que eu seria um editor. Não era isso que eu pensava. Você era um jovem mancebo de qual cidade? São Paulo. São Paulo. Eu pensava, acho que inconscientemente, em trabalhar com quadrinhos, mas não sabia exatamente o que eu faria. Porque eu admirava os editores, eu sempre lia sessões de cartas e ficava sempre querendo saber quem era o editor responsável por aquilo. Ah, legal. Eu ia lá no expediente, descobria quem era o fulano, para depois escrever uma carta para o editor elogiando o trabalho dele, falar, olha aí, cara, então boa. Eu sempre me interessava pelos bastidores, então talvez isso já estava meio que predestinado a trabalhar no bastidor ali. Sim. Mas, né, as necessidades da vida vêm, a minha mãe falava que gibi não ia dar futuro para mim, então que era para arrumar um emprego para um dia sustentar uma família, porque viver de gibi eu ia passar fome. Então, né, você sai para trabalhar no mercado regular. Sim. Alguma coisa administrativa. Eu não tinha vocação para ser advogado, então não queria. Fui trabalhar administrativamente. Trabalhei em banco. Assim, o primeiro emprego foi McDonald's, né? Pô, legal, cara. Trabalhei, acho que um mês. Eu vi que aquilo não era pra mim, mas nem ferrando. Com um mêsinho. Qual Mac que era? Foi lá então, acho que porque a experiência foi muito intensa. Foi na Rua São Bento, em São Paulo. Nossa, bem na... E eu trabalhava no horário do almoço. Bem centrão ali. Foi uma experiência meio traumatizante, porque eu não saía da chapa. Entendi, cara. Eu tinha que ter feito o treinamento em todas as áreas, né? Mas devido ao volume de trabalho lá, eu fiquei preso na chapa e não saía mais. O job rotation não tinha. Não. Até fiz alguma coisa, mas era meio bizarro, porque eu era alto. Sou alto, né? Mas eu já era alto naquela época. Então, eles queriam me colocar, às vezes, para fazer algumas coisas que não davam certo. Tipo a barraquinha onde a pessoa tinha que cantar a música do Big Mac para ganhar uma tortinha. Nossa. Só que a barraquinha não foi feita para mim. Então ficava aquele gigante encurvado, parecendo um gorila. Que aí o gerente olhava de lá. Quem foi que pôs o Levi ali? Tira, tá ridículo. Se eu ficava em pé, eu ficava fora do campo de visão da pessoa, porque o teto da barraquinha cobria minha cara. Sim. Se eu ficava encurvado, eu parecia um corcunda monstro. Então, era ridículo. Aí ele falava, bota ele de volta aqui na chapa, vai. Aí ou era na chapa, ou no caixa, ou fazendo apoio de caixa, que é aquele cara que corria. Enquanto o caixa está atendendo, você corria para pegar o lanche. Hoje já não tem mais isso. Não tem. Cortaram essa função.
É o próprio caixa que tem que buscar lá. Uhum. Mas na época não, a gente escorregava, deslizava, porque o tênis era uma maravilha para deslizar ali. Uhum. E o medo de cair com aquele monte de refrigerante na mão, porque você vai levar lá no caixa. O caixa tá lá, desesperado, né? Tem, sei lá, uma fila de 10 office boys ali, mais uns 10 motoqueiros, os outros bancários que estão com pressa porque o horário deles vai dar, e o lanche tem que ser entregue rápido. Então o cara na chapa lá morrendo, o caixa correndo aqui e você correndo para fornecer os lanches na mesa. Aí ele, tá bom, volta lá pra chapa. E todo dia, quase todo dia eu fazia chapa, porque, por incrível que pareça, por mais que eu não gostasse de ficar na chapa, o meu trabalho era bom. E o meu gerente sempre me elogiava, falando que era o melhor hambúrguer da unidade. Sempre, nunca grudava na chapa, a chapa estava sempre limpa, sempre saía inteiro o hambúrguer. Tinha um amigo lá do meu lado que fazia o Mac Salad. Ele rasgava o hambúrguer toda vez. Toda vez. Só tinha que fazer, acho que 3 ou 4 por dia, porque era o que menos saía. O Big Mac e o cheeseburger não. Era alucinante. Eu punha 20 para fazer de uma vez, as carnes, botava os pães lá na chapinha lá. Na chapinha que esquenta lá e tal. E tem que controlar o tempo. Acabou o tempo ali, vira o hambúrguer aqui. Tira o pão, senão vai queimar. E é tudo cronometrado. Limpa a chapa, você tá lá esfregando lá. Tem mais 10, vamos lá, mais 10. E o cara do lado, ele fazia só o Mac Salad. E ele conseguia rasgar as carnes e tinha que fazer de novo. Os clientes ficavam esperando. Aí eu falava, cara, como é que você faz Não é isso? possível. Você fez 4 lanches hoje e você rasgou todos. Toma cuidado, o gerente vai ficar bravo, cara. Não deu outra. Ele acabou saindo antes de mim. Era muito sinistro. Foi tão intenso que um mês teve muita coisa, hein? Teve. Era uma aventura. Tinha que buscar, às vezes, pão lá na Avenida Ipiranga. Sim. Porque os caminhões não entravam ali, na São Bento. Então a gente atravessava... tinha que ir lá na... Ia lá na Avenida Ipiranga com um monte de carrinho, carregando várias caixas de pão. Íamos eu, mais um cara e o nosso treinador. O caminhão descarregava lá e vocês buscavam lá. A gente buscava lá com os carrinhos, aí vinha aquela turma carregando aquela pilha de engradados de pães. Nossa. E as calçadas eram maravilhosas, né? Todas retinhas, lisas, nenhum buraco, nada. Tem ninguém passando. Não, tipo, engancha lá uma roda num buraco lá e você tem que segurar para não virar todo engradado de pão, porque a pilha de engradado era maior que a gente. Então ficavam 2 carregando os carrinhos e o treinador segurando as pilhas com as mãos. Parecia o Hércules lá segurando as colunas. Aí ele tinha que tomar muito cuidado, porque passar no buraco, cuidado, cara, vai passar naquele buraco ali, não, desvia. Aí você desvia lá, a calçada super regular, então o carrinho ficava todo torto. E o medo de derrubar aquelas pilhas de pão, porque se derrubasse, já era. Mesmo que não tenha sujado, era jogado fora. É jogado, né? Tem um rigoroso, né? Padrão de qualidade extremamente rigoroso. Tudo, né? Tudo. A gente não podia usar o banheiro do restaurante. Tinha que usar o próprio lá dentro. Não importa que você limpou lá o restaurante dos clientes. Não, senhor, você não pode usar. É do cliente. Olha aí. Hambúrguer ficou muito tempo ali em cima da estufa. Passou 10 minutos, 15 minutos? Não, joga fora. Joga fora e... Porque era considerado impróprio para consumo depois de um tempo. Mesmo que não fosse. Eu sei que não, porque, poxa, a gente fazia aquilo. Eu sabia quanto tempo dava para comer aquilo. Sim. Mas, né, era bem rigoroso. Bem rigoroso. Bem rigoroso. Eu não sei como é que tá hoje. Talvez os padrões possam ter afrouxado. Mas na minha época era bem puxado mesmo. E, bom, aí fui trabalhar administrativamente. Trabalhei como balconista, vendedor de móveis, montador, porque às vezes quando sobrava um tempo, na hora de fazer uma entrega eu ia junto. Eu falava, vamos lá junto. Vamos lá, eu aprendo a montar também. Aí fazia a montagem junto com o meu amigo que era entregador. A gente fazia algumas arruaças pela rua, tipo dar susto no dono quando ele tava na rua. Tô louco. A gente tá passando com a van, aí eu vi, olha lá, é o José. Aí ele dava um berro, aí ele tomava um susto, ou ele ou a esposa. Aí a gente dava risada e corria lá pra loja. Nossa. Aí ela fazia minhas vendas.
Eu, na verdade, tinha entrado para fazer um trabalho administrativo, mas acabei fazendo venda. E as entregas foram consequência, porque... E acompanhando o amigo e tal. E aí, sei lá, já trabalhei como segurança de shopping, até que eu fui trabalhar em banco. E aí eu fiquei um ano trabalhando na área de turismo. Tinha uma agência de turismo lá no edifício Copan, que era do banco. Ali onde o pessoal que conhece muito a São Paulo antiga, né? Aquele prédio com meio em formato ondulado. Já ali. fui muito lá, cara. Já fui tinha... muito lá uma época tinha uma Renascer lá embaixo. Isso, na hora do almoço a gente ia lá também. Tinha Renascer lá e eu ia nas vigílias que existiam. Eu ia no horário do almoço. Na hora do almoço lá. Tinha uma reunião na hora do almoço com o Samuel, que era de um grupo de gospel da época, e ele era também pastor lá. Isso, ele era gente finíssima. É gente finíssima. Eu gostava muito dele. E a celebração com ele era bem legal. Mas não dava para ir todo dia, porque às vezes o almoço demorava, né? E então... Eu não conseguia... O culto era de 1 hora. A celebração era de 1 hora. Mas, às vezes, eles faziam um pouquinho mais curto, porque sabia que o pessoal tinha que almoçar, ou já tinha almoçado e estava já estourando o horário. E meu horário era rígido 1 hora. Porque o nosso horário de funcionamento era diferente do banco, né? Então, tinha alguns critérios lá. Eu trabalhava o dia inteiro, mas era 1 hora de almoço. E, às vezes, quando o pessoal não marcava de ir para algum lugar longe para almoçar, aí... eu ia lá na Renascer, quase todo dia. Legal. Era bem gostoso. Foi uma época boa. Aí depois eu mudei para Santa Cecília, para a área administrativa do cartão de crédito. Ficava do lado da estação. Aí virei amigo do jornaleiro, que ficava de frente para a saída do metrô ali. Tanto é que... Porque eu passava todo dia. Olhava lá para as prateleiras todo dia. Ficava lá... fuçando as HQ. Chegou essa aqui. Aí ele falou, Levi, você não quer que eu separo pra você? Aí você não precisa ficar passando todo dia. Eu falei, não, mas eu passo aqui porque eu gosto. Nossa, você nem era chato então, hein? Não, é que ele falava que eu via muito e eu comprava, né? Ele falou, você não quer que eu junto tudo? Aí você paga uma vez só? E já separava ali pra você. Ele falou, não, já deixa a sua separadinha pra você não perder, porque teve uma vez que eu perdi alguma coisa. Algum número lá. Ele percebeu. Aí eu, legal, beleza, como é que funciona? Ele, não, você me paga só uma vez no mês. Eu junto todo o pacote aí, você pode retirar toda semana ou todo dia que você passa aqui, o seu pacote vai estar fechado aí. Eu falei, beleza. Aí fomos assim. O que a Panini fazer com a gente, o cara fez pra ele, né? Criou um... Isso era na época, eu ainda... Abril ainda era detentor dos direitos. Então eu... Nossa, fazia um caminhão de formatinho naquela época. Não pegava todas as minissérias, porque às vezes eram mais caras e... Sim. Então, mas as formatinhas estavam todas garantidas. Todas as formatinhas da Marvel, da DC estavam lá. E aí eu levava tudo. Aí ele, você não quer pegar aquela ali, ó? Chegou coisa nova? Não sei, talvez não. Vou olhar. Mas eu falava que ele era o meu dealer, o meu traficante pessoal de quadrinhos. De quadrinhos, pode crer. Eu falei, você tá me levando pro mau caminho. Ele, com coisa que você já não comprava, né? Então. Tá. Facilitando, assim. Aí eu tinha uma época, como eu fui trabalhar na área de cartão, meu horário mudou, eu virei funcionário de meio período, meio expediente. Então sobrava um tempo, eu fui trabalhar em outra área, na parte da tarde. Até porque estava querendo casar, então precisava juntar uma grana. Tá certo. E fui trabalhar numa cooperativa que tinha teleatendimento e prestava serviços para empresas de BIP, como Conectel e outras, Promptel. Então a gente recebia o áudio, a pessoa ligava, falava, vai passar uma mensagem, a gente digitava e mandava imediatamente para o BIP da pessoa. Anos 90. Nossa, hoje as pessoas nem fazem ideia do que é isso. Acho que nem deve existir mais BIP. Eu cheguei a ver o BIP ainda. E é engraçado, porque você tinha que também ser muito rápido, não podia ter erro. E toda hora a gente sabia que tinha alguém escutando a nossa ligação. Porque eu ouvia um bip entrando na ligação enquanto a gente estava atendendo. Era o supervisor vendo se a gente estava falando corretamente, se seguia o script, porque não podia mudar o script, por mais que a pessoa pedisse.
não podia ficar repetindo a mensagem para ele, porque já que ele falou, ele sabe o que ele falou, eu não posso ficar repetindo. Entendi. Porque o tempo urge, você tá ali, acho que era 10 segundos para fazer, e aí já tinha que entrar outra ligação, e tinha que digitar muito rápido e sem erro. Nessa época tinha algum armazenamento desse áudio, dessa ligação, pra, tipo, se desse algum problema, contestar alguma coisa? Eu acho que era gravado sim, mas eu não tinha acesso. Então, sim. Provavelmente o supervisor sabia o que estava acontecendo. Mas ficava logado alguma coisa lá, né? Porque a gente tinha que logar quando entrava no sistema e deslogar quando saía. Então, provavelmente o armazenamento interno, a gente tinha tudo. Sim. Então dava pra, se surgisse uma treta, dava pra depois buscar a ligação e, opa, acho que a URA deles guardava isso. Sim. Mas, cara, era meio sinistrão, assim, também. Era legal, mas eu só fiz pelo dinheiro, falar que você foi um mercenário. Tava precisando da grana. Eu trabalhei nisso, acho que uns 3 anos, mais ou menos. Eu entrava no banco às 8, saía às 14h15, aí saía lá da Santa Cecília, pegava um metrô até a estação Sé, para quem é de São Paulo, não é perto. Sim. E de lá eu pegava um ônibus para ir, depende do lugar, né? Teve um lugar que eu trabalhei que era na Paulista, então eu pegava outro metrô que ia até a Paulista. Quando eu trabalhei no Ibirapuera, tinha que pegar um busão que ia até o Ibirapuera e era fora de mão pra caramba. Para subir lá. Eu entrava lá às 15 horas, então eu tinha 45 minutos para chegar. Nossa. E ficava até às 21. Aí depois eu tinha que ir para casa, chegava tarde pra caramba. Na época eu já estava, acho que, morando em Osasco. Eu já tinha dado tempo de casar e continuei trabalhando. Porque, né, as dívidas do casamento ficam para pagar depois. Claro. E numa dessas conversas ali com os meus amigos, enquanto dava um tempo de respiro entre uma ligação e outra, tinha um colega que ele era fã de Tex, ele é fã de Tex até hoje, é o Geraldo. E ele perguntou se eu gostava. Eu falei, mas é óbvio que sim, é que eu não compro mais, mas eu compro é porque eu andava muito com os gibis de super-heróis, ele perguntava se eu não lia Tex. Eu falei, não, leio, mas é que eu não coleciono mais, faz muito tempo que eu parei, porque... Tex é mais pra galerinha mais antigona também, né? E aquela coisa de adolescente bobo, né? Exato. Fico meio, Tex, preto e branco, coisa de velho, meu pai que lê, eu não assisto mais isso, não leio mais isso. Bobeira, é um gibi bem divertido. Aí ele, porque agora tá numa fase muito legal, não sei o que, mudou o Galepini morreu, você sabia? Eu falei, não, o Galepini morreu, que era o capista oficial e um dos desenhistas que criou a imagem gráfica do Tex, né? Eu falei, puxa, que pena, quem é o substituto? Ele é o Cláudio Villa. Cara, é sensacional. Aí ele me mostrava as capas, ganhou em qualidade. E ele desenha no miolo também, porque o cara é muito bom, hein? Ele, não, tem a história dele também, só que ele desenha menos porque ele é muito devagar. Ele é muito bom, mas ele é muito lento. É o mais lerdo, é o mais lerdo que tem na Bonelli. Mas o cara entrega com a qualidade dessa e acho que ele pode ser lerdo. Sim. Aí ele foi conversando comigo, aí teve uma época que a Mitos Editora ia assumir a publicação do Tex. Aí ele falou, você tá sabendo que a Mitos vai publicar Tex? Eu falei, sei, mas você não quer trabalhar lá não? Eu falei, por quê? Não, porque eles já trabalham com super-heróis, eles produzem Hellboy, Conan e outros heróis da Marvel, da DC, e diz um dos donos que eles vão expandir a linha da Bonelli, que é a linha que era do Tex, né? O carro-chefe era o Tex. Sim. Aí eu falei, Geraldo, eu não trabalho com isso. Provavelmente eles vão pedir alguém com experiência na área. Para que eles vão contratar um cara que nunca trabalhou com isso? Ele, você perguntou para ele? Eu falei, não. Então como é que você sabe? Tá sabendo mais que o dono? Eu falei, mas Geraldo, por experiência própria, provavelmente ele vai pedir um cara que trabalhou na área com experiência na área de letras, revisão, tradução. Sim, o mínimo. Não é o meu trabalho administrativo, você sabe, pô. Sabe que eu trabalho no banco. E estou trabalhando aqui contigo. Ele, mas você não testou. Você não participa lá do fórum? Participo, mas o que tem a ver o fórum com isso? Pô, a gente vê os seus textos lá, caramba. Você escreve pra caramba. Escreve bem. Você
podia ser até roteirista, por que você não investe nisso? Ó, o cara... Ah, Geraldo, não sei, cara, eu acho que não é pra mim, cara. É uma coisa você escrever por brincadeira, pra diversão, e outra é a trabalho. Vai ter o crivo do editor lá, e o editor é o Dorival, pô. Até parece que ele vai olhar pra esse moleque aqui e vai dar uma chance. Mas não custa você perguntar, né? Mas tá bom, Geraldo, tá bom. Na próxima vez que a gente encontrar um Dorival, a gente pergunta. Ele é bom que você perguntou, porque vai ter um evento em São Paulo. Era uma das Fast Comics que ainda era lá na rua, do lado da loja, na própria Alameda Jaú. E nesse dia o Ivo Milazzo iria, o criador do Ken Parker, e que tinha feito um Tex gigante, que a Mitos estava lançando. Aí ele falou, vamos lá, vamos comigo. Eu falei, tá, vamos. Aí eu falei, a gente leva o roteiro que você criou, com as artes que eu fiz, e a gente apresenta pra ele, vê o que ele acha. Ele, não, mas o problema principal não é esse, o Dorival vai estar lá. Você conversa com o Dorival, Sim. que é um dos donos da Mitos. Aí você se apresenta e fala pra ele que você quer trabalhar na área, porque com certeza vai expandir e ele vai precisar de profissionais. Falei, então tá bom, vamos lá. Aí fomos, o evento foi muito legal, consegui conhecer o meu artista preferido ali. Olha. E mostramos o roteiro para ele, né? Que o meu amigo escreveu e eu estava fazendo as artes. Era uma nova história do Tex. Olha aí. Meu amigo queria ser escritor e roteirista do Tex. É meio difícil eles contratarem um estrangeiro para escrever, mas né, fica valendo a experiência. Aí o Milazzo viu os desenhos, pô, bonito, tá legal, vocês trabalham com isso? A gente olhou assim, não, pior que não, nenhum de nós trabalha com isso. A gente tá se aventurando. Aí eles, mas invistam, façam isso. Aí o Dorival tava lá, a gente conversou um pouquinho, mas foi algo muito rápido. Sim. Ele falou que ainda estava engatinhando as coisas que queriam fazer na editora. Eu falei, bom, beleza, então não foi dessa vez. Aí aconteceu a primeira Fast Comics ali na Gazeta. Ficava na entrada do prédio da Gazeta. Da TV Gazeta ali na Vila Paulista. Nesse dia iria o Eduardo Risso, que é o criador de Sem Balas, iria mais um artista da Bonelli, que trabalhou no Zagor. E nesse dia estaria lá o Dorival Vitor Lopes, que é o dono da Mitos, e o tradutor Júlio Schneider. Aí o Geraldo falou, você vai, né? Você vai, porque a gente vai bater um papo com eles. Eu falei, tá bom, Geraldo, a gente vai e vamos bater um papo com os meninos lá. E, poxa, surgiu uma oportunidade, depois que teve uma palestra, o Dorival falou que ia para um restaurante lá perto para almoçar, fazer um lanche do outro lado da Paulista. Aí a gente falou, legal. Vocês não querem ir junto? Aí eu falei, vamos, né, Geraldo? Vamos. A gente aproveita e conversa com o Júlio e com o Dorival. E nessa conversa acabou que eu me ofereci para fazer um teste pro Dorival. Sim. Porque o Geraldo ficou falando sobre as minhas capacidades de escrita para ele. Aí o Dorival olhou assim e falou, em breve eu vou precisar de um assistente lá, hein? Olha aí, cara. Eu falei, então posso fazer um teste? Ele, pode. Você me manda esse e-mail aqui com uma apresentação de uma publicação, faz um texto vendedor, de marketing, e faz um texto de resenha para a mesma publicação. A gente vê como é que está o seu texto. Aí mandei esse e-mail, depois de um tempo ele respondeu, falou que estava legal, e me pediu mais um outro teste, que era uma revisão num PDF, para ele ver como é que estava minha revisão de quadrinhos. Aí foi legal. Nessa novela, isso foi em 2002, eu acabei demitido do banco, porque surgiu um plano de demissão voluntária. Eu falei, deixa eu aproveitar, porque eu tô com muito tempo de casa, e eu vi que todos os mais velhos estão indo embora. Aí pegou o PDV. Eu falei, deixa eu ir antes que eu saia daqui, mandado embora sem o PDV. Aí não. Porque eles estavam se livrando de todo mundo mais velho e trocando por pessoas que trabalhavam meio período e ganhavam muito menos do que a gente. Claro. Falei, um dia vai acontecer comigo. Melhor ir com PDV do que sem o PDV. Falei, quer saber? Vou fazer isso agora. Não sei o que eu vou fazer no ano que vem, mas aí no ano que vem a gente decide. Mas eu já tinha entrado em contato com o Dorival. Então tinha aquela esperança de que eu trabalharia com quadrinhos. Só que não estava rolando.
não estava rolando, não tinha mais o retorno dele, fiquei meio apreensivo, fui procurar outras coisas, procurar outros empregos. Mas enquanto estava caindo o seguro-desemprego, eu fiquei lá, bom, beleza. Tem 5 meses aqui, mais 5 meses, porque eu já tinha caído mais 5 meses para cair o seguro-desemprego. Até junho de 2013 eu estou garantido. Sim. Depois disso eu preciso do emprego. Claro. Aí deu que... a última parcela caiu em julho, desculpa. Porque no primeiro mês eu peguei o seguro-desemprego, o fundo de garantia, e aí deixei a entrada da primeira parcela caiu em fevereiro. Então, acabaria em julho. Em julho, o Dorival me contatou para me contratar. Olha aí. Foi muito, sabe, na hora certa, no momento certo, na hora que a gente precisava, que a minha esposa já estava ficando desesperada. Falei, calma, bem, vai dar tudo certo. No final, as coisas vão dar certo. Vai encaminhar para o que a gente precisa. Tem um jeito calmão, né? Assim, bem tranquilo. O Verdade. meu vale de transporte, que era do desempregado, durou até o último dia para eu entrar na Mitos e passar um mês inteiro usando ele até receber o vale transporte. Olha aí. Porque na verdade ele deveria ter acabado antes. Eu falei, nossa, é por Deus, porque eu passava lá na máquina e ele ia. Passava na máquina e ele ia. E eu falei, mas como tá funcionando isso ainda? Já era para ter acabado. Bom, vou ficar quieto, não vou falar. Uma hora, sei lá, não der mais para passar na catraca, ele vai ficar retido. E isso aconteceu. Claro. Foi exatamente isso. Aí eu falei, nossa, não sou eu, não tô fazendo nada. Tá acontecendo um milagre aqui, porque passa na catraca do trem e dá certo. Passa e vai dar certo. E ele saía. Então, se tivesse encerrado o convênio, ele ficaria retido na própria catraca. Então, não ficava, eu pegava e falei, tá bom, amanhã eu uso de novo. Claro. E assim passou um mês fora do prazo. Eu falei, caramba, vai dar o tempo certinho de eu receber o vale transporte lá da Mitos. Deu. Foi certinho. Aí eu entrei em julho de 2007, dia 31 de julho de 2003. Fiquei até 2012. Muito tempo. Eu comecei como editor assistente para a linha Bonelli. No primeiro mês, o outro sócio da Mitos, o Elcio, me chamou para conversar sobre um outro trabalho que ele queria me colocar, porque ele falou que já tinha visto um potencial ali. E eu ia trabalhar com o Sidney Guzman e o Marco Moretti na revista Wizard Brasil. Sim. Foi a primeira coisa meio fora do normal assim que apareceu. Eu falei, pô, mas eu só tô com um mês aqui. Nossa. Eu pensava pra mim, mas você tem tanta confiança que eu vou fazer o trabalho certo? Eu não tô com tanta confiança assim, não. O pessoal tava mais confiante que você. Né? Foi fruto de uma conversa, né? Eu tava um dia terminando meu expediente, o Elcio entrou na sala e veio perguntar sobre meus conhecimentos de quadrinhos e de jornalismo e tal. Eu falei, olha, não sou formado em jornalismo, não. Até me inscrevi para fazer, minha área é administrativa já. Não tenho formação de comunicação social. Sim. Aí ele, não, mas fala isso sobre você, o que você gosta. O que você já leu, o que você conhece. Eu falei tudo. Ele, você conhece pra caramba. Eu achava que você só lia ou Bonelli ou Marvel. Não, eu falei, eu leio tudo. Conheço tudo, a todos os autores. Sei lá, não vou dizer tudo, mas eu conheço muita coisa que foi produzida pra cultura pop. Sim. Tá bom. É que a gente tá pensando no negócio aí. Tá bom, bom saber. Aí passou uma semana, ele me chamou para uma reunião secreta, depois do expediente. Ele falou, dá pra você vir aqui na minha sala? Eu pensei, ixi, fiz besteira, né? Vou tomar aquela bronca que ele guarda pro final de semana para todo mundo que vai ali no final de semana. É a minha vez. Eu falei, mas o que foi que eu fiz? Eu não lembro de nada, o Dorival não reclamou de nada. Nossa, o que eu aprontei? Aí eu entro lá, tá o Sidney Guzman e o Marco Moretti sentado. Eita, um ex-Abril e o cara do Universo HQ. O que vocês estão fazendo aqui? Aí eu acho que você já conhece eles, né? Eu falei, já. Nossa, sou fã dos dois. Conheço o trabalho deles há muito tempo. Então, tá surgindo a oportunidade da Panini publicar a Wizard Brasil
E a gente está pensando neles como editor e você como editor assistente deles, tá bom? Aceita? Nossa, quando a gente começa, né? Cara, Você tem certeza disso? Você vai fazer todo o trâmite para eles de produção, separando todo o material que vai ser traduzido, editado, vai preparar as equipes que vão fazer a diagramação, a preparação da HQ e você vai fazer a revisão final junto com eles. Sim. Falei, tá bom, beleza. Quando a gente começa? Semana que vem a gente já começa. Os arquivos você tem que pedir essa semana. Falei, então tá bom. Já vou entrar em contato com a pessoa lá. Me passa os dados, eu já mando. Nossa. E assim foram alguns... Foi logo no comecinho. A primeira Wizard saiu no final de 2003. Aí eu recebi um presente do Elcio, que era editar V de Vingança. E também uma minissérie do Space Ghost com capas do Alex Ross. Foram os meus presentes de fim de ano naquele ano. Foram os primeiros trabalhos com quadrinhos. Sim. Fora Bonelli, né? Bonelli eu já trabalhava com o Dorival durante um certo tempo. Tava cuidando de toda a linha junto com ele. A ponto de uma época ele pegou confiança, aí ele não fazia mais ação de cartas e deixava para eu fazer. Ele só fazia a revisão final, porque ele tinha ciúmes da ação de cartas, porque ele falava, é a comunicação da editora com o leitor. Se aqui tiver errado, vai dar tudo errado. Não, pode ficar tranquilo. Aí ele foi me treinando e eu acabei virando digamos, o redator das sessões de cartas de todas. Eu corrigia as cartas, digitava todas elas, depois respondia, fazia a redação e ele depois aprovava o texto final. Aí ele me chamou também para fazer a apresentação das próximas edições, então ele foi abrindo o leque. E eu fui sentindo mais confortável para editar e menos aterrorizado a cada edição que eu pegava. Porque, nossa, dava um calafrio quando eu abria um gibi. Porque se erra, você está colocando a imagem da editora no chinelo, no vinagre junto com você. Né? Não é o seu nome que vai ser achincalhado, é da editora. Sim. E responsabilidade, né, cara? Porque essas coisas que chegou aí na sua mão aí... Nossa, V de Vingança, eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu chorava. Porque... porque é uma responsa imensa, cara. Eu até virei pro Elcio e falei, você tem certeza? Porque o Fabiano Denardim é o que edita DC. Ele mas o Fabiano tá atolado de serviço, não dá pra passar isso pra ele. Você quer? Tá bom, eu quero. Então vamos encarar essa. Eu já tinha feito o Space Ghost, a minissérie, foi curtinha, mas não se compara com V de Vingança. Não é. Aí eu falei, bom, mas já que eu tenho obrigação de fazer isso, dá pra fazer um negócio que não tem? Aliás, o que você tá inventando? Eu falei, porque tem... Você sabe que o Alan Moore, ele coloca muitas referências nas obras dele. Podemos fazer um guia de referências ao final da edição? Olha aí, cara. Quanto isso vai aumentar em páginas? Eu falei, eu acho que um caderno, meio caderno, 8 ou 16 páginas. Ele faz a conta direitinho, traz pra mim que a gente vai falar com a Panini. Eu falei, não, porque é importante, Elcio. Ele é. Eu falei, olha, ninguém fez. A Globo, quando publicou, não fez. A Via Letra, quando publicou, também não fez. Eu falei, nem a edição americana tem. Essa aí a gente seria a primeira no mundo. E vai ser pela Panini. Ela não quer ser um produto de destaque, ainda mais na estreia do filme. Aí você mexeu no... Aí o Elcio, com esse argumento fica difícil. Não aceitar, né? Eu vou usar esse argumento para eles agora, porque é a Panini que paga, então ela tem que ver se mudando a estrutura, se não vai ficar mais caro. Dá uns problemas aí, né? Sim, porque você faz o orçamento para a revista com uma quantidade de páginas, o editor vira e quer fazer mais. Mas no fim deu tudo certo, e tanto é que quando reimprimiram e fizeram a versão em capa dura há poucos anos, tiveram que usar os mesmos textos, porque virou padrão da edição brasileira, não podia fazer menos. Sim. A edição brasileira é maior do que a americana. Sim. Eu falei, é um motivo de orgulho para guardar para minha história, pelo menos. Pô, bacana, cara. Mas, nossa, eu não dormi algumas noites, dormi meio mal, assim, por conta disso, de tudo, sabe? Do trabalho, da responsabilidade. É Alan Moore, é uma HQ muito reverenciada e
aclamada. Sim, cara. Qualquer erro que passasse, o desespero que me dava. Nossa. Na hora de fazer as revisões, eu ficava muito preocupado, porque o letrista... Ansiedade. Não. Eu falei, Ansiedade você não lá tá em prestando atenção. Eu chamei isso aqui 3 vezes a revisão, você não fez. Vamos fazer lá direitinho. Uhum. Aí tudo tinha que correr perfeito, porque é uma edição. Sim, cara. Né? Alan Moore, né? É aquela que se der algo errado, todo mundo vai saber. Até o Alan Moore vai saber. Alan Moore é meio que um cometa que passa, assim, se você não aproveitar ali. Pô, mas sensacional, cara, esse seu início. E aí você foi desenvolvendo em outras áreas lá dentro e você saiu da Abril. Em 2006 eu peguei a edição oficial das revistas da DC. Tá. O Fabiano Denardim ia tomar conta só da Vertigo e ele me passou todos os títulos da DC. Tá. Aí tivemos que negociar com o Dorival, porque eu tinha que parar de editar as coisas da Bonelli. E aí, né, foi algo que... Rompeu aí rompeu um pouco a amizade ali. Porque ele falou, agora você vai editar Heróizinho, né? Foi comprado pela... não vai mais trabalhar comigo, né? Vai renegar a Bonelli. Eu falei, não, mas Dori, não tem como. Tá subindo, crescendo, cara. Tipo, eles precisam disso lá na área. Eu falei, tá tudo dentro da mesma empresa, Dori. Uhum. A gente tá trabalhando na mesma empresa, a mesma editora. Só que eu vou para outro selo. Uhum. Ele, e comigo ninguém fica, né? Mas Dori, você sempre tomou conta sozinho. Eu não faço muita diferença. Não, mas eu vou ficar com tudo nas minhas costas. Pô, mas pode ir, traidor. Pode ir. Vai lá. Vai pros seus super-heróis. Ai, Dori, não é isso. Depois ele falou que tava me sacaneando só. Não, sim. Mas aí eu fiquei de 2006 até 2012. Conforme a gente foi evoluindo dentro da área lá da Mitos, a Panini me chamou para uma conversa. Eles queriam que eu trabalhasse na Panini, não para a Panini. Eles queriam alguém para cuidar de uma área que eles estavam desenvolvendo também de produção editorial interna, para coisas que não eram feitas pela Mitos Editora. Livros sobre o Batman, livros sobre o Homem de Ferro, livros sobre o Superman, que os filmes estavam chegando, eles iam fazer filmes baseados livros baseados nos filmes. E também outras publicações, Tartarugas Ninja. Nossa, sensacional. Nickelodeon, coisas da Cartoon, que precisava de alguém focado ali para trabalhar e também para dar uma vazão na Turma da Mônica, que estava o volume aumentando cada vez mais. Nossa. E o editor que tomava conta já estava precisando de ajuda há muito tempo. Então, acabou confluindo para que eu saísse da Mitos Editora, mas antes de sair eu já estava preparando uma equipe bala, que ficou lá. Na época era o Bernardo Santana. Sim. E a gente tinha acabado de contratar o Alexandre Calari e o Daniel Gil Lopes, os dois do Pipoca e Nanquim. Sim. E eles ficaram na DC comigo. Então, essa era essa nossa equipe DC. E a gente estava preparando para os lançamentos dos Novos 52, fizemos os 52 cards, fizemos a campanha de marketing. Você estava nisso aí, cara. E preparamos para o lançamento na mesma época, e calhou de na mesma época a Panini me chamar. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu deixo tudo pronto, não vou deixar nenhuma rebarba, e aí depois eu saio, eu vou para Panini. E assim foi, a gente conseguiu preparar as edições número 1 e 2, deixar tudo encaminhado, para não deixar nada acumulado para os meninos que iam ficar. Sim. E aí o Bernardo e o Alexandre e o Daniel iam poder conduzir o resto só tocando o barco, mantendo o cronograma que a gente já tinha montado. A gente tinha um cronograma que a gente ia lá na parede lá e marcava todo dia lá. A gente tinha todas as datas de entrega, então eram datas de tradução, datas de revisão, datas de letreiramento, datas de gráfica, datas de aprovação de gráfica. E a gente ia lá ticando e marcando. Marcamos essa. E era uma corrida. Porque a gente tinha, sei lá, uns 15 títulos mais ou menos por mês para tomar conta. A equipe, então todo mundo tinha que ficar lá e atualizando. E a gente era muito rígido com os prazos, porque na época a Panini teve um problema sério com prazos e o pessoal ficava reclamando muito. E a gente falou, não vão ser os títulos da DC que vão dar problema. Tanto é que a gente entregava a todos e eu acho que da DC a gente nunca teve reclamação. Naquela época, pelo menos, não. Aí então ficou tudo meio organizadinho. Eu falei, legal. A casa tá em ordem, eu posso sair que eles ficam e tomam conta com louvor. E assim foi, até
que quando depois o Daniel saiu e o Alexandre foram montar a editora, porque eles pegaram todo o conhecimento que aprenderam lá e criaram a editora deles. Então, mais que certos. Aí eu falei, poxa, eu podia ter feito isso, né? Eu podia ter feito isso. Não por inveja, mas falei, poxa, é algo que eu sempre quis, mas eu, sei lá, eu não tenho essa coragem. Caramba, velho. Não tenho essa coragem de sair, largar o meu emprego e abrir uma editora. Tenho família. Sim, sim. Falei, não que eles não tenham as obrigações deles, mas sempre pesava mais, né? Sim, sim. Parece que pra gente tudo é pior, né? Pesa muito mais. Até que, bom, 2021 chegou e eu finalmente, tô indo embora. Agora é a minha vez. E aí, abrimos a Hyperion, ou Hyperion. Hyperion. Cara, sensacional. Mas dessa época que você trabalhou com outras editoras, assim, você já falou de algumas coisas que foram, assim, importantes pra você, principalmente naquele início que você tava. Sim. Mas o que é pra você, assim, que foi algo realmente especial, cara? Que você caiu a ficha pra você e falou, caramba, olha no que eu tô trabalhando. Tem uma coisa, assim, que te pegou mesmo, assim, cara? Nossa, são várias. Imagino que são várias, mas... Mas, por exemplo... Exemplos aí. Tem... A vez que a Panini decidiu publicar álbuns europeus, e eu ainda estava na Mitos, e mais uma vez, foi um negócio que tenho certeza que foi um presente de Deus na minha vida, porque eu tinha feito um curso de francês fazia alguns meses, eu fiz um ano. Legal. Foi lá. Fui lá e fiz, porque eu queria aprender. E não tinha nenhuma finalidade para trabalho. Aí um dia o Elcio chega e fala, Levi, manja francês? Parlez-vous? Parlez-vous français? Eu falei, nossa, engraçado você perguntar, eu acabei de concluir um curso de um ano. Caramba, cara. Não acredito. Não. Então tá. Você só não fala abajur, não fala só sutiã, não. Aí ele chegou lá e falou, tá bom. Eu falei, mas por que você tá perguntando? Não, nada. Depois eu te falo. Aí passaram-se 2 dias, ele chegou, é o seguinte, a Panini vai publicar uma linha de álbuns europeus, aqui já tem uma lista de títulos. E quer editar? Eu não tenho mais ninguém que fala francês aqui. Você só falou merci beaucoup. Não, merci beaucoup. É avec moi. Chá comigo, pô. Que legal, cara. Aí, poxa, a gente pegou Blueberry, que agora vai sair uma nova edição pela Pipoca Nanquim. Black Sad, que eu amei de paixão. Nossa, que HQ maravilhosa. E eu, assim, olhava e falei, será que funciona, né? Bichinhos. Nossa, como é ótimo. Aí tinha também 13, que é digamos que é o protótipo do Identidade Born, né? Mais ou menos assim. Legal. Na verdade, o 13 é uma cópia do Identidade Born, porque ele se baseia no livro que deu origem à série. Tá. Mas ele diverge porque ele vai para outro caminho, e é um outro personagem. Mas a ideia principal tá ali, é um cara sem memória que acorda no meio de uma conspiração, luta pra caramba, não sabe o que tá fazendo, mas sabe que tem que lutar pra não ser morto. Até que ele descobre todos os segredos e... Bom, aí a história levou... foram... acho que 21 álbuns lá na França. E tinha uma HQ que era produzida por um brasileiro radicado na França, Aldebaran, que é uma longa série de ficção científica. Nossa, quero outro presente, né? Nossa, que felicidade, tá? Pra mim tava ótimo. Até, infelizmente, eu vejo que na época não era o momento ideal para ter sido publicado aquilo. Porque as livrarias não queriam publicar, elas só queriam se fosse capa dura. A Panini tinha a intenção de popularizar, então ela fez com capa cartão. Ela queria que fosse mais barato. Sim. Só que na banca não colava, porque o leitor de banca olhava aquilo, não vou comprar. Eles achavam que talvez fosse caro. Não era caro, cara, era muito barato. Se for comparar com os preços de hoje, não tem nem comparação. Não tem comparação, era troco de feira. A gente não sabia o que era bom. Aí as livrarias não queriam, então a Panini foi obrigada a escoar tudo em banca. Em banca não funcionou, porque não era o público-alvo.
Se tivesse ido para a livraria, tinha dado muito certo naquela época, e ali a gente teria uma linha de europeus desde aquela época. Sim, muito cara. consolidada. Quase Legal. igual como é no mercado europeu. Uhum. Hoje, agora que as editoras estão retomando isso devagarzinho, só que agora está tudo muito mais caro, tudo com capa dura. Então, é o mercado hoje que tem, né? Não é, mas você falou de Europa mesmo, é muita coisa boa que sai de lá, de Nossa, HQs, muito. cara. É. Eu tive a oportunidade de estar na Bélgica e A terra e- do Tintim. terra do Tintin, isso que eu ia falar, que na verdade a pronúncia é Tantan, né? Tantan. Tantan sim, no Tantan. francês, né? A gente fala em português porque Que é o que a gente acostumou-se assistiu, a né? falar. E a gente vê as Mas é artes, Tantan. as coisas, né? Nossa. É na museu. cidade inteira o museu, é Nossa, incrível, é a incrível. cidade, isso disse mesmo, a cidade A inteira cidade é decorada. decorada com temas, Ah, não só é. eles, mas tem Fabuloso, o Smurfs fabuloso. também. Sim, do Bale. E por ser a língua francesa, né? Sim. Daí acabou... Asterix. Aí a França, Asterix, Obelix, então são coisas muito boas mesmo, assim, Sim. que você vê É, que é bem diferente América mesmo, assim, É, sabe? É bem diferente e tal. Lucky Luck. Do que Luck, é verdade, eu lembrei do... Ó, tô velhinho também, viu? Meu Deus Não, do céu. é só quadrinho É, filé. Só sim, quadrinho sim, filé. sim. Eu lembro que na época, para publicar Burberry, eles tinham uma ideia meio bizarra, que era para pegar uma história no meio. Eu falei, gente, isso não vai dar certo. Não Aham. vai dar certo. Aí eu ficava discutindo com o tradutor, que é o Pedro Bolsa, Uhum. ele é português, mas ele morava no Brasil, ele já tinha voltado para Portugal, mas sempre traduziu quadrinhos. É um cara muito informado, ele é muito engajado, conhece pra caramba. E aí eu ficava, Pedro, cara, me ajuda. Não tô conseguindo convencer os caras, tá difícil. Aham. Eu falei, olha, eu já tentei com a história da mina do Alemão Perdido, que é a que deu origem ao filme com o Vincent Cassel, que é uma droga de filme, mas tá bom. Eu não sei Mas a história é boa. É bom que você avisou. Aí a HQ era em duas partes, e é tipo o ápice da criação do Moebius, ainda usando o pseudônimo de Guiraud, Uhum. mas a grande virada na história do Burberry, de onde ele se consagrou. Aí depois disso tinha um longo arco, onde ele é procurado pela justiça. Uhum. Eu falei, olha, a gente só tem essas duas opções, né, Pedro? Ou isso, ou esse arco grande. Mas publicar o final, mas nem a pau. Porque a ideia inicial era publicar o final daquele arco. Sim. Eu falei, tá louco. Tá louco, é resolução de um arco de, acho que são 5 ou 6 álbuns. Vocês estão malucos, não dá. Aí, trabalhoso. não, mas se não for para publicar isso, não vai dar porque o material é muito datado. Eu falei, não, é clássico, gente. Isso não é datado, Não é é claro, clássico. nunca morre. Então né? vamos fazer o seguinte: nem uma coisa nem outra. Não vai ser a mina do Alemão Perdido, que vocês não querem. Não vai ser desde o começo, porque vocês também não querem. Não vai ser esse arco gigantesco, porque só publicar o final é ridículo. Então vamos fazer o seguinte: publica a próxima fase, que é ele como delegado, xerifão. É o Marshall Blueberry. E porque é a última história do Moebius, né? Acabou, depois não tem mais. E ele tá fazendo uma baseada no massacre de Okakurau, no duelo. Aí, então tá bom, vamos ceder, vamos fazer assim, mas a gente queria publicar aquilo lá. Aquela história não dá pra publicar, gente, não dá. Oh. É o final de um arco. Como é que o leitor vai entrar nessa história? Ele vai entrar e eu tô vendo o final do filme. Uhum. Que lindo. Depois da continuidade, vocês são malucos. Aí se publicou, mas como eu falei, não era a época, não foi o momento, não devia ter sido publicado para banca. Sim, sim. Sei lá. Tudo tem. Foi outra época. Hoje Sim. talvez desse um resultado melhor. Tanto é que a Pipoca Nanquim vai publicar ele integral, Legal. uma baita coleção. E se Deus quiser, eu quero ter na minha estante lá. Burberry vale a pena. O Burberry é um personagem que eu sou apaixonado por faroeste desde pequeno. Então, Sim. eu li quando a Abril publicou. Eu consegui uma edição que a editora VEC, que publicava Tex, publicou em preto e branco. Uhum. Eu peguei alguns anos depois. Eu falei, pô, isso aqui é muito legal. Bandido, índio, faroeste, Sim, cowboy, soldados, cavalaria. Pô, era o meu universo daquela época de moleque. Uhum.
Que hoje pra gente virou Red Dead Redemption, sabe? Exato. Que é uma referência hoje pra referência gente de que é hoje. sensacional de Velho Oeste recente. É isso. Ou então, sei lá, algum filme de faroeste mais recente como o do Christian Bale, com o Russell Crowe, lá Os Indomáveis. É o próprio Django também. Ou Django Livre, poxa. Sim, né? Ou até Os Oito Odiados, que o pessoal fala, não é faroeste porque tá todo mundo preso numa sala. Mas é na época, pô. Mas, cara, aquilo é um faroeste. É Não, outro faroeste. tipo de faroeste, mas é um faroeste. Até onde os fracos não têm vez, você pode dizer que é um faroeste. É verdade. Não deixa de ser, porque é o cenário, é um bandido perseguindo o outro, tudo dando errado. E tem também aquele com o Chris Pine e o Ben Foster e o Jeff Bridges, que eles cometem assaltos em bancos para pagar a dívida da casa. Isso é muito faroeste. Isso é muito... dizem que Obi-Wan é um faroeste. Exato. Né? O Mandaloriano. Também mais ainda. É um faroeste. É um faroeste. Tem coisa... Apesar de que quando ele sai daquela coisa da cidadezinha, né? Ele vai para outros cenários, aí ele vira uma ficção científica diferente mesmo. Exato, mas quando ele tá ali... O episódio da prisão, acho que é um dos... quando eles vão resgatar o cara lá não, é o roubo, né? Desculpa, é o roubo. É o roubo. O grande roubo. Assim, cara. Cara, é maravilhoso. É faroestezinho puro ali. Faroeste e uma mistura de filme de assalto. Aquilo é maravilhoso. Tem um trem passando. Nossa, que da hora. Tem tudo. Olha, aí pegou mesmo. Esse é muito bom. Muito bom. Muito bom. É quando ele finalmente tira o capacete, né? Tinha que tirar, o Pascal tinha que aparecer em algum momento. Tinha, né? Vou mostrar, né, cara? Pedrito, é isso aí. Mas, Levi, cara, e agora, né? Como que você tá aí com a Hyperion? A gente queria saber como tá hoje e se tem algum prospecto, alguma coisa assim que você pode aí... Vamos lá. Tipo, dar um spoiler aqui pro nosso programa aqui e tal. A gente lançou alguns títulos, né? Fomos muito felizes com algumas publicações que a gente pegou, como o Sagyojimbo, que muita gente legal. Hoje talvez não lembre, porque ele é um personagem antigo e tal, mas ele apareceu várias vezes nos desenhos das Tartarugas Ninja. Tem vários episódios em que ele aparece. Então, eu comprei uma edição sua lá, então eu vi alguma coisa. Aí que eu fui sacar, cara. A referência. A referência e tal, daí tem os traços até dos Tartarugas Ninja lá da época que pouca gente até conhece aqui, eu acho que aqui no Brasil, essa mais antiga assim, né? Que o pessoal conhece mais Tartaruga Ninja pelos desenhos da TV, né? Anos 80. Mas era, meio brutal as HQ, é uma coisa pesada, tá ligado? Sim. Não é aquela coisinha bacaninha assim. Não, quem quiser conhecer essa fase, a Pipoca e Nanquim publicou tudo, ou acho que já encerrou a coleção. Que legal, cara, não sabia. Então tem na íntegra publicado, pela primeira vez no Brasil, publicaram tudo. Eu lembro de nos anos 90 alguém ter tentado, mas não foi longe. E é interessante porque na última animação, que é 3D, tem um episódio em 3 partes com o Sag. Olha aí, cara. Cara, que da hora. Eu tava assistindo, eu falei, nossa, que maravilha. Aí deu um up aí no seu negócio aí. Eu fiquei muito mais feliz. Com certeza. Mas é engraçado que quando a gente tava fechando o contrato, pelo valor que eu tava pagando, eu sabia que era um valor irreal. Assim, tipo, eu tava abaixo do que deveria, dada a importância do personagem. Sim. Mas eu falei, eles aceitaram. Não tá barato pra mim, mas pra eles eu sei que tá. Pro criador tá barato. Ele deve estar olhando assim, isso aí não deve dar dinheiro. Tô deixando publicar porque não é publicado e vai entrar algum dinheirinho. Mas pra mim era alto, mas eu sabia que tava abaixo de um valor pra um autor do quilate dele. Eu nem me atreveria. Eu fiz a proposta meio que, eles vão dizer não, né? Aí qualquer coisa melhor a oferta, pouquinho, mas se aceitarem, pra mim é bom, porque aí eu não me mato tanto. Verdade. E aí na mesma semana que a gente tava pra fechar o contrato, o Stan Sakai, que é o criador, foi na San Diego Comic Con e ganhou mais um prêmio pelo Sagyojimbo. Eu falei, nossa, que da hora. E ele ainda anunciou que vinha o trailer da animação da Netflix. Ele foi lá pra fazer a apresentação. Eu falei, eita, que momento bom pra fechar esse contrato. É um momento excelente. Porque se eu fecho depois, talvez ele não aceitasse o valor. O valor, né, cara?
E talvez outra editora pegasse. Então, aí, agora, recente, teve a notícia da DLC no jogo do Vingança do Destruidor. Revenge of Shredder. Sim, vai ter lá? Vai ter uma DLC do Saga Yojimbo que vai destravar não só ele, como também uma missão, uma nova quest ali, com mais algumas horas de jogo. Eu falei, opa, que momento bom pra ser fã de Usagi. E estar publicando Estar publicando, melhor ainda. E tem uma empresa, eu acho que é Retro RPG, ou é Retro Games, que está lançando no Brasil o RPG de Usagi Yojimbo, licenciado. Então, para quem não souber, procura aí o Usagi Yojimbo RPG e já tem edição nacional. Tem PDF, tem jogo físico. Vão lá, gente, visitem, porque é emocionante como viver uma aventura, como ler uma aventura, viver a aventura agora jogando dentro de casa. Ó, que legal, cara, não sabia não. Eu que gosto de jogos de tabuleiro, sim, vou pegar uma hora dessa aí pra pegar um boardzinho. E marcar com uma galera pra gente jogar junto. Só chamar que a gente curte também. Né, Caleb? Isso aí. Jogar um board. E falando agora da editora mesmo, a gente, como eu falei, teve aquele período meio nebuloso de 2022, a gente segurou as publicações, a gente publicou bem menos do que eu gostaria. E agora, que acho que está normalizando, a gente fez umas campanhas do Catarse esse ano, então lançamos o SAG 3, acabamos de terminar a campanha do SAG 4, que está para chegar da gráfica no mês de julho, aí a gente vai fazer a distribuição para os apoiadores e também colocar à venda nas lojas. E na sequência, a gente vai emendar com Eu Odeio Contos de Fadas 3 e 4. Ah, tá. Vai continuar. E a gente vai terminar essa série, que ela é curta e ela foi encerrada lá fora, a primeira fase dela nos 4 volumes. Inclusive, na edição brasileira, a gente vai fazer algo que os americanos não tinham feito, que é colocar a edição especial que eles fizeram pro Dia do Quadrinho Grátis, que é Eu Odeio San Diego Comic Con. Eles não tinham colocado isso no encadernado americano. Então nós vamos colocar no Brasil, vai ficar uma edição diferente no Brasil e mais completinha para quem é fã brasileiro da HQ. Eu posso dizer que esses dois títulos, o Eu Odeio Contos de Fadas e o Usagi Yojimbo, hoje são os nossos carros-chefes. Sim. São os que mais saem vendas deles, onde o público está mais engajado. Não que os outros não saiam, mas esses aqui se destacaram muito. Destacam, Então a gente está quase esgotando a tiragem do SAG 1 e da Eu Odeio Contos de Fadas 1. As versões com sobrecapa já acabaram faz tempo. A do SAG 3 está quase acabando. Tá. A versão com sobrecapa. Mas é aquela versão que a gente fala quando a gente lança na pré-venda, né? Que as pessoas encomendam e retiram com a gente logo no comecinho. Depois disso não é mais garantido. Entendi. Porque ela é uma tiragem limitada e mesmo mais para dar o start da venda. Sim. E depois eu diria que vem o Único e Eterno, que é uma história de mistério e fantasia envolvendo o tema do Rei Arthur, para quem curte o Rei Arthur, Tábula Redonda. Sim. Só que uma pegada meio como a Múmia. Para quem curtiu os filmes da Múmia, o Rei Arthur, nesse caso aqui no Único e Eterno, tem alguém tentando trazer o Rei Arthur de volta à vida. Aí vai dar... Só que é aquela coisa, né? É um rei da Idade Média, do período medieval, que não está na sociedade atual, nunca conviveu com as mudanças que o mundo sofreu, e ele tem aquela visão daquela época. Então. Vai dar certo? Acho que não. O desenhista é o Dan Mora, um costarriquenho que hoje destacou-se muito por estar trabalhando com Batman e Superman na DC, mas foi o cara que revitalizou o visual dos Power Rangers nos quadrinhos. Então, ele fez o nome dele com os Power Rangers, criou essa HQ ao lado do roteirista Kieron Gillen no Único e Eterno, e agora está fazendo Batman e Superman para DC. Então o menino está só evoluindo. Que legal, cara. Legal. Publicamos Mestre do Universo Salvando a Eternia, que é uma minissérie que lá saiu como minissérie nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente publicou no Único Encadernado Fechado, que publica digamos que é uma história que faz uma ponte entre o desenho dos anos 80 e a série da Netflix. Ela mostra o que aconteceu naquele miolo. No hiato aí do... para você entender como é que o esqueleto chegou lá no Castelo de Grayskull e já sabia de tudo. Tem uma explicação, tá nessa minissérie. E é escrita pelo Kevin Smith, que é um cineasta que também ajudou na criação da série da Netflix. Sim.
E tem os 2 roteiristas lá, também da HQ, o Tim Sheridan e Rob Smith, que também trabalharam nos episódios da nova animação. Sim. Então tá tudo em conformidade. E ela tem aquele clima meio nostálgico das coisas que a gente via nos anos 80, com alguns dos lacaios do esqueleto meio paspalhos, mesmo Sim, tapados. isso que é legal. E também uma aproximação com as tragédias que a gente viu na nova série, que é mais adulta. Exato. Então, faz aquela ponte ideal. Você é fã de He-Man, quer ver como as coisas desandaram para Grayskull ficar do jeito que ficou, você tem que ver essa HQ. Muito tem bom. Trio, que é do John Byrne, que é um cara que acho que dispensa apresentações. Ele fez a melhor fase do Quarteto Fantástico de todos os tempos, fez a melhor fase dos X-Men de todos os tempos, reformulou o Superman depois da Crise nas Infinitas Terras e ficou lá por uns 3 ou 4 anos, trabalhando em todos os títulos do Super sozinho. Que até a Panini publicou recentemente na saga do Superman. E, poxa, tem ainda Grendel, Kentucky, que é uma história de terror a lá meio Alien, meio Sons of Anarchy, que mistura tudo. O que aconteceria se um monstro e os Sons of Anarchy se misturassem? Nossa! Tipo, você tem uma gangue de motoqueiros para lutar contra um monstro que está dentro de uma caverna. Que é é baseado na lenda de Beowulf, que ele enfrentava o Grendel. E o Grendel lá é o nome da cidade nesse caso, só que eles têm um demônio particular guardado em algum lugar lá, que eles fizeram um pacto para a cidade ser próspera num lugar que não tem prosperidade. E aí, né, como acontece em todas as histórias de terror, alguém vai fazer alguma coisa errada e esse pacto vai ser quebrado e todo mundo vai pagar o pato. Entendi. E alguém vai ter que vir para consertar. E aí, no caso, é a motoqueira e a gangue dela que vem para salvar a cidade dessa tragédia. Então tem algumas coisas meio gore, meio terror ali, e que lembra um pouco Alien, mas também filmes de terror. E dava um filminho da hora na Amazon, na Netflix. Não vai mudar a tua vida, mas vai te divertir por algumas horinhas. E tem o Chariot, que vai ser filme pela Warner. Já tem. Ele já foi comprado, os direitos já foram comprados. É o mesmo diretor do Asas Indomáveis Maverick. Sim. E ele também, eu não lembrava, ele dirigiu o Tron: O Legado. Então tá tudo integrado com essa nova HQ, porque essa HQ ela mistura realidade virtual e ação em alta velocidade. Tem tudo a ver com ele. O cara já viveu nos 2 ambientes, agora ele vai estar no filme só. Caramba. Chariot é isso, é como se... Por isso que a gente batizou no Brasil com o subtítulo de A Super Máquina. Porque é um carro inteligente, que tem vida própria, tem consciência, mas tem um mistério, por que ele tem essa consciência. E ele cai nas mãos de uma pessoa que não sabe nada disso e está tentando arrumar a vida dele enquanto tenta se livrar dos maus feitos que ele fez no passado para poder salvar a vida do filho dele, da filha. E o passado vai cobrar o seu preço, ele também vai ter alguns problemas por conta disso. Só que, digamos que o carro vai dar uma ajudinha. Mas tem mais gente querendo esse carro. Nossa. Então mistura velocidade, adrenalina, ação, espionagem, realidade virtual, porque eles vão para o mundo virtual em algum momento. Tem algumas coisas ali que lembram muito Tron. Tron, adoro Tron. Então, mas também, como eu disse, é uma história, uma aventura, só uma ação, um filme daqueles para você desopilar o fígado quando precisa assistir algo meio... Não digo genérico, mas algo divertido, só para distrair. Não é para você ficar pensando muito no universo, não. Muito bom, cara, muito bom. E, bom, é isso. A gente tem essas publicações. Tem Eu Odeio Conto de Fadas, eu não destaquei aqui, mas para quem não sabe, uma menina chamada Gertrude, ela queria muito ir para o mundo das fadas, conseguiu, só que não é como ela imaginava e ela estava doida para ir embora. Só que ela é meio... Ela tem déficit de atenção, é muito nervosinha, não consegue cumprir uma quest, mas nem se a vida dela depender disso. TDAH. E aí então o que acontece? Ela fica 27 anos presa no mundo das fadas, só que ela só envelheceu na mente. No corpo ela é uma criança. Então ela é uma criança com alma de pessoa brava, sabe? Entendi. Tipo, passou dos 30 anos, mas tá irritada com tudo. O que ela faz? Mata tudo que vê pela frente. Nossa. Ela sai com machado, metralhadora, tudo que ela puder, ela destrói.
E, bom, causa um caos no mundo das fadas, porque ela não pode ir embora porque ela não completou a quest. E ela não completa a quest porque ela é uma relapsa, é uma maluca. Não consegue cumprir uma única missãozinha besta. Ela faz tudo errado, né? Para fazer um jeito, ela faz do avesso. E deram para ela um assistente que é um inútil. É o Larvoso, ou o Larvito. Ele era para ajudar, mas ele mais atrapalha do que ajuda, porque ele não quer fazer a função dele porque ele tá de saco cheio também. E depois de 27 anos ele também não tá nem aí com nada, ele nem liga mais para o que tá acontecendo. Porque ele falou que a vida dele já acabou. Sidekick perfeito. É uma HQ de humor que eu apostei por conta do criador, que eu gostava pra caramba quando ele produzia algumas coisas pra Marvel, principalmente o Mágico de Oz, as capas dos super-heróis fofinhos da Marvel, tem sempre os mini Marvels. Eu gostava pra caramba. Falei, pô, uma HQ desse cara é divertida. Um dia eu vou publicar algo dele. E calhou de ter um título dele na época que eu tava abrindo a editora. Eu falei, eu quero. Pode não dar nada, mas se pelo menos empatar as contas aqui, eu continuo publicando até ver o final. Deu certo, fez sucesso, é um dos títulos que mais vendem, que as pessoas mais gostam, junto do SAG, que eu acho que dispensa apresentação, mas é bom lembrar que é uma história de um coelho, guarda-costas, é um samurai. Na verdade, agora ele é um Ronin, porque ele perdeu o mestre dele, e ele passa ajudando quem precisa de ajuda, quem está em necessidade, ele vai lá e oferece os trabalhos dele. Normalmente de graça, porque o SAG é muito honrado, ele não gosta de ficar recebendo recompensas por coisas assim, a não ser que ele caçou um bandido e tinha uma recompensa pela cabeça do bandido. Mas isso é mais pro amigo dele lá, o Genosuke, que faz isso, que é um cara que só pensa em dinheiro, e o SAG tá meio fora dessa vibe. E tem algumas coisas que vão acontecendo na vida do SAG, né? Ele vai evoluindo, é um personagem que tá publicado até hoje. Começou sendo publicado nos anos 80. O criador dele, o Stan Sakai, é muito amigo dos criadores das Tartarugas Ninja. Então, por conta disso, eles colocaram o personagem dele para ser homenageado várias vezes no desenho. Inclusive, o terceiro filme era para ter se passado no universo do SAG, mas aí não quiseram porque todos os bichos teriam que aparecer, então teria que ter um coelho. Aí acharam que não ia ficar legal, botaram só as tartarugas com os samurais lá lutando no Japão feudal. Sim. Talvez tivesse sido outra coisa, mas hoje em dia com animação em 3D, dá pra fazer aí tranquilo, como a própria série atual mostrou bem, com um episódio em 3 partes. Então, e principalmente agora que as animações tá começando a pegar trazer uma mistura não só do 3D, mas trazer uns traços, né? Sim, tem algo em 2D ou 3D similar a 2D, né? A gente vê em Aranha Verso, a gente vê no filme do Gato de Botas. A Jean. Tem várias coisas boas. Tem várias séries, animações boas que usaram técnicas diferentes. Dão outra cara pra animação. Outra cara, muito bom. Mas, Levi, muito obrigado, cara, pela presença aqui hoje. Desculpa falar tanto. Não, tranquilo. A gente tem um programinha aqui, ó, perfeito, completo. É uma honra pra gente, cara, te receber e ver um pouco da sua história e saber que você foi importante pra gente, né? Nessa época também dos trabalhos que você fez lá nas editoras e agora na sua editora também. E fala um pouco das suas redes, como que o pessoal encontra vocês, como faz pra adquirir alguma HQ sua. Muito bem. Então, voltando aqui, para quem quer me seguir, o Levi Trindade, no Instagram é @levi.trindade, a editora é @Hyperion Comics ou Hyperion Comics. Sim, com H, Y. HY. E para quem quiser ver, o nosso site é www.hyperioncomics.com.br. Lá você pode adquirir todos os nossos títulos, inclusive este mês de julho até o dia 10 de agosto. Tem uma promoção lá de 20% de desconto em todos os títulos, exceto o SAG 3, que é lançamento, então não tem promoção para ele, mas tem para todos os outros. Tudo que está no catálogo está lá em promoção. E você pode ter frete grátis de 2 opções. Se for a sua primeira compra, frete grátis independente do valor. Ou, se você já comprou lá no site e não vai ter mais esse desconto, a partir de acima de R$ 149,99 o frete é grátis de novo. Então,
tá lá, tem os nossos títulos lá, dá uma olhadinha. Se você não quer comprar de mim, porque não gosta de mim, não quer comprar da nossa loja ou do nosso site, a gente tem um marketplace na Amazon, da própria Hyperion. Tem lá, eu já vendi bastante por lá. Muito bom. Inclusive, se você comprou da gente na Amazon, avalia. Importantíssimo. Já fizemos várias vendas e não tem uma avaliação. Não tem uma avaliação. Gente, põe sério. a estrelinha lá e coloca um comentarinho. Né? Não custa nada. E tem também os nossos parceiros, né? A gente tem várias lojas espalhadas por São Paulo, pelo Brasil, pelo Rio. A gente está em todas as regiões agora, inclusive nas livrarias Curitiba e Leitura. Importantíssimo. Pra quem quer adquirir os títulos com facilidade também com eles. Tem na Comics, tem na Monstra, tem na Lazarus, tem no Rio de Janeiro, na Gibi Maníacos, tem na Reboot lá em Fortaleza, na Action Comics no norte do país. Gente, facilidade tem. Inclusive no nosso site tem um mapa com todos os parceiros que vendem os nossos quadrinhos. Legal. Então se você é da região e fala assim, não quero pagar um frete caro, compra do cara lá, compra do parceiro lá. Às vezes o frete dele está muito mais em conta do que o meu. Pode ser que por você ser da mesma cidade nem tenha frete. Nem então tem, compra do cara. Vai lá nele lá. Agora, se você fizer questão de comprar da gente, tem essas condições lá no nosso site, né? Inclusive com essa promoção aí do frete a partir de R$ 149,99 ou para a primeira compra. Então, se for o teu caso, tem 2 opções de frete lá grátis para você. Coisa linda, coisa linda. Calebão, legal, né, cara? Conheci um cara que tem bacana. Essa bagagem toda aí, né? E ele está aqui, né, no evento. O cara conhece todas as referências, né? Tudo que ele fala que fez, que não... Viveu o negócio mesmo, viveu o negócio. Pelo menos alguns aninhos ali eu tava. É isso aí, gente. Então, todas essas informações que ele passou, se você não conseguiu anotar, tá na descrição. Então, vai lá na descrição e já siga as redes dele, procure essas HQs que são incríveis, é um material incrível. Isso eu posso constatar, porque eu tenho alguma coisa dele lá também. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Não esqueça, né, que estamos aqui com o QR Code. Se você quiser apoiar o nosso projeto também, nos ajude, né, cada vez mais a estar crescendo aqui, fomentar a cultura geek aqui na nossa região também, em outros lugares que a gente vai também. Então é isso aí, gente. Muito obrigado, certo, Caleb? Isso mesmo. Obrigado, valeu e tamo aí, até a próxima. GodVibes, @GodVibes Podcast, tá? Siga a gente lá no Instagram também. Muito obrigado, Levi. Eu que agradeço, galera. Valeu. Foi Obrigado uma honra demais. receber esse cara que é bacana. Todos os ouvintes aí e os espectadores de GodVibes, um abraço pra vocês, galera. Isso aí. Prestigiem essa dupla maravilhosa. Então aí. Continuem acompanhando esse canal, o podcast. É isso aí. Porque vale muito a pena, gente muito bacana e que gosta pra caramba do que faz e também do que a gente curte. Então Exato. a gente igual a nós, né? Isso aí. Fãs como nós. Fãs, exatamente. É isso aí, muito obrigado. Esqueça também de nos ouvir pelo Spotify ou qualquer agregador de podcast, Apple Podcast, qualquer um aí. GodVibes está lá também, beleza? Muito obrigado, que Deus abençoe você, que você possa ter aí uma semana abençoada, certo, Caleb? Amém. Um abraço a todos. Alô. Valeu!